São Paulo bate o martelo no mercado da bola e toma decisão sobre o jogador que a torcida do São Paulo vai gostar. Vamos falar sobre isso? Tem contrato finalmente assinado no Tricolor e várias outras notícias do São Paulo. Certo, minha rapaziada? Vamos embora aí para mais um vídeo domingão aí com notícia, com novidade, é claro, só porque é domingão que não tem notícia, muito pelo contrário, tem muita coisa pra gente comentar aí nesse domingão, tá bom? Seguinte, ó, hoje é dia 1º de fevereiro, né? Vamos aí começar o segundo mês do ano. Ontem, São Paulo venceu o Santos, né? No dia 31 de janeiro, foi o último dia do mês e, consequentemente, o último jogo também para fechar o mês de janeiro. Foi um mês muito agitado, né, cara? Já teve só em janeiro, né, que foi quando o time voltou aí, né, pré-temporada, começou a jogar. Já teve todos os clássicos possíveis contra os 3 rivais de São Paulo, o jogo contra o Flamengo, loucura. E agora a gente vai para o mês de fevereiro, tá? E os jogos do São Paulo nesse mês é o seguinte. Dia 4, que é quarta-feira, tem Santos e São Paulo pelo Brasileirão na Vila Belmiro. No dia 7, a gente tem São Paulo e Primavera aí no Morumbi pelo Paulistão. Jogo também muito importante. No dia 11, a gente volta a jogar pelo Brasileirão contra o Grêmio, também em casa. No dia 15, a gente sai para jogar contra a Ponte Preta, fora de casa, a última rodada do Paulistão. Aí, e no dia 26, a gente tem aí o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, né? São aqui 1, 2, 3, 4, 5 jogos confirmados. Só que tem uma questão, são 5 jogos confirmados, né? Que é Paulistão e Brasileirão. Caso o São Paulo consiga se classificar para as quartas de final do Paulistão, aí vai ter mais um jogo. Se passar para ser mais um jogo e por aí vai, tá? São 5 jogos aqui confirmados. São Paulo passar e passando de fase no Paulistão, ainda vai ter esses jogos do Paulistão aí, porque como o São Paulo ainda está fora da zona de classificação, então não dá nem para colocar aqui quartas, semi, né? Então a gente tem 5 jogos confirmados aí nesse mês de fevereiro, né? Que são 2 do Paulistão, que é as últimas 2 rodadas, e pode ter mais se o time avançar, e mais 3 jogos do Brasileirão. A gente pode conseguir aqui uma sequência importante no Brasileirão. A gente tem o Santos fora de casa, o Santos tá mal pra cacete. A gente venceu ontem, agora é na Vila pelo Brasileirão. Pô, já tem muita gente lápis na cabeça do Vojvoda, o negócio tá feio lá pro lado do Santos. Depois a gente tem o Grêmio em casa e o Coritiba fora. A gente pode começar esse Brasileirão aí bem. É claro que não é só porque a gente vai pegar um time talvez seja mais fraco, né? Que significa que a gente vai ganhar. Não é isso. Mas São Paulo tem tudo para conseguir uma boa sequência aí nesses jogos do mês de fevereiro. Até porque é um ponto importante. Esses jogos aqui do Brasileirão, que é Santos, Grêmio, Curitiba, tem que fazer uma boa pontuação, porque depois tem tudo de uma vez. Inter, tem Palmeiras, né? Só para depois disso aí ter uma sequência bem dura, bem complicada aí pelo Brasileirão, tá bom, rapaziada? E no jogo de ontem contra a equipe do Santos, a gente teve finalmente aí o tabu sendo quebrado, não contra o Santos, e sim contra o Vojvoda, que até ontem o São Paulo nunca tinha vencido aí o Vojvoda, né? E olha que já é o 3º time que ele enfrenta o São Paulo. E só ontem que o Tricolor conseguiu vencer ele pela primeira vez, negócio assim inacreditável, né? Eram 13 jogos do São Paulo contra times do Vojvoda, né? Aí conta, né, toda a passagem dele pelo Fortaleza, conta, se não me engano, um jogo pelo Santos, que foi ano passado que a gente perdeu, que já era com o Vojvoda, e também aquela eliminação triste pro Tadieres na pré-Libertadores de 2019. Era ele também. Então, ele por Fortaleza, Santos, Tadieres, São Paulo nunca tinha vencido até ontem. Eram 13 jogos no total. E ontem, no 14º jogo contra o Vojvoda, o São Paulo finalmente vence. Ele era um tabu inacreditável. Ele ficou 200 anos no Brasil, no Fortaleza, e o São Paulo nunca ganhou. Negócio inacreditável. Aí, mas ontem, finalmente, essa zica acabou, esse tabu aí quebrou. Até porque tabu é feito para ser quebrado, né, cara? Não existe tabu inquebrável. Todo tabu um dia é quebrado. E, finalmente, aí, esse contra o Vojvoda demorou, mas o São Paulo foi lá e conseguiu quebrar esse tabu contra a equipe do Vojvoda, né? Pode ver como é que é as coisas. O São Paulo, né, o time que ele mais enfrentou o São Paulo foi o Fortaleza, que ele ficou muitos anos lá. Aí, ano passado a gente venceu o Fortaleza lá por 1-0, né? Só que não era ele mais lá, né? Pra você ver como é que é as coisas. Aí, muito curioso. Aí mesmo. Certo, rapaziada? Bom,
Vamos seguindo aqui agora e vamos falar aí sobre o contrato assinado no São Paulo de Cria, tá? Um Cria aí que estava emprestado ao São Paulo, aí para a base do São Paulo, foi promovido recentemente para o time de cima, depois de ter ido muito bem na copinha. Tá falando de quem, Gabriel? Tá falando do Jorge, né? Que fez uma baita copinha. Para mim, foi um dos que mais surpreendeu, tá? Ele entregou muito mais do que eu estava esperando aí, foi muito, muito bem mesmo. E vale lembrar que até então ele estava emprestado para o São Paulo, tá? Ele não é daqueles jogadores que chegou, criancinha no São Paulo, passou por todas as categorias de base, não. Ele veio aí do Novo Horizontino. Tá aí, ó. Segundo Alexander Vieira, o Jorge assinou o seu novo contrato com o São Paulo com duração até 2030. Ele estava emprestado pelo Grêmio Novo Horizontino até o dia 31 de janeiro. Então o contrato dele venceu ontem, rapaz. Olha só. Ontem, no dia 31, foi o último dia de contrato, né, por empréstimo. E venceu ontem o contrato. E hoje ele assinou esse contrato novo, que é agora de forma definitiva. Na cláusula, tá? No contrato, na cláusula, estava que o São Paulo tinha que pagar R$1 milhão por 70% dos direitos econômicos do jogador. Mas os valores oficiais ainda não foram revelados. Então é isso. São Paulo não divulgou, né, quanto que vai pagar para o Novo Horizontino pelo Jorge, né? Mas no contrato por empréstimo, era empréstimo com opção de compra de 70% do jogador por R$1 milhão. A gente não sabe se o São Paulo vai pagar esse 1 milhão ou se diminuiu, né? Às vezes o Paulo conseguiu negociar uma redução aí. Não sabe, vamos ver se nos próximos dias vai sair informação de quanto São Paulo pagou ou vai pagar para o Novo Horizontino. E o contrato ele acabou ontem, mas tinha que comprar, né, rapaz? Um jogador muito bom mesmo, me surpreendeu muito aí. E vale lembrar que ele foi um dos 3 que subiu já agora após Copinha para o time principal. Subiu o Igor Felisberto, o TT e o Jorge. Os 3, inclusive, já estavam treinando aí na última semana na Barra Funda. Então, pra vocês verem, né? Tipo assim, não foi que ele só foi um dos destaques do time. Ele já subiu. Tava entre os 3 ali que subiu de início pós-Copinha. Entendeu? E, cara, gostei muito do que eu vi dele. Muito mesmo. Muito bom. Um volante bem interessante. E tá aí o São Paulo comprando ele de forma definitiva, o contrato até 2030 com o São Paulo, né? Jogador bem interessante, tem 18 anos de idade. Aí eu realmente, cara, assim, tinha alguns jogadores que eu já conhecia, evidentemente, né? Porque eu costumo assistir jogos da base, né? Já esperava muito do Pedro Ferreira, já esperava muito do Matheus Ferreira, né? Que já era um jogador muito bem falado do Vasco, seleção brasileira. E esperava muito do Felisberto. Agora, do Jorge me surpreendeu. Tá, não esperava tanto dele, ele entregou muito mais do que eu imaginava. Um jogador bem interessante aí. E subiu pro time de cima. Vamos ver se vai só treinar ali com o time principal ou se o Crespo vai botar no banco em algum jogo, ou até mesmo dar chance para esses garotos aí, né, que ele tem entre os 3 que subiu aí pós-copinha, tá? Então tá aí, ótima notícia. Jorge assinou o contrato até 2030. Certo, minha rapaziada? Bom, vamos seguindo aqui agora nesse tema ainda de mercado, que esteve aí acho que posso falar que foi uma pequena novela, que foi em relação ao Alan, que é o volante do Flamengo. Tá muito mal lá, fora dos planos, nem joga mais. E boa parte da torcida, boa parte mesmo, para não falar que é a maioria, não queria a contratação do Alan, tá? Porque é um jogador que recebe um salário muito alto no Flamengo. Óbvio que se viesse para São Paulo, recebe um salário bem alto aí também. E tinha uma rejeição bem grande por parte da torcida do São Paulo. E quem queria muito essa contratação, cara, era quando o Casares estava lá ainda, né? Antes ali do processo de impeachment, tinha muita informação, o São Paulo tá querendo, tá encaminhado, o São Paulo já acertou com ela, falta a liberação do Flamengo que deve emprestar por empréstimo. Depois do impeachment, né, tem informação ali que o negócio tinha parado por causa do impeachment do Casares. E depois esse negócio não andou mais. E temos aí provavelmente a última notícia sobre ele. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo bateu o martelo e decidiu que não vai contratar o Alan. Por quê, Gabriel? Na gestão do Macis, ele vetou a contratação por entender que não vale a pena investir no volante, visto que tem nomes na base para apostar, como o Matheus Ferreira e o Jorge, que a gente acabou de comentar recentemente, tá? Então tá aí, o São Paulo queria muito a contratação dele na gestão passada com o Casares, né? Tanto que quando tava ali perto do impeachment, esse negócio parou.
E agora que o Maciço assumiu, né, Maciço, Rui Costa e Rafinha, que tá aí no futebol do São Paulo, o Maciço falou, ó, não vale a pena investir no Alan. Jogador que tá em baixa, ele tem um histórico de lesão, tem um salário aí muito alto, muito alto aí mesmo, lá no Flamengo. E o Maciço vetou porque entende que não vale a pena, porque tem o Matheus Ferreira e o Jorge na base que vale aí essas apostas ao invés de contratar o Alan, e eu gostei muito dessa informação. Tem 2 pontos aqui. Primeiro, eu acho que o Alan, ele é um bom jogador. Eu não acho que ele é ruim assim como a rapaziada fala. A minha questão com o Alan é o seguinte, ele tá embaixo no Flamengo há muito tempo, sofre muito com lesão e tem um salário alto. Pra mim, esses 3 quesitos aqui que eram importantes. Por exemplo, o São Paulo atrás, ele, quanto o São Paulo vai pagar pra ele? Vai pagar 1 milhão pra ele? Não vale pagar 1 milhão pelo Alan, pelo amor de Deus. Ele recebia, não sei se ele recebia isso, mas era bem perto disso no Flamengo. O Flamengo pagou uma bala nele e evidentemente o salário dele é muito alto. Se ele viesse com um salário baixo, aí por empréstimo, acho que seria uma aposta aí válida. Porque já mostrou bom futebol no Galo, especialmente, tá? Ele não é ruim, ruim ele não é. Agora, a questão de lesão e salário me preocupava, ficava com uma pulguinha atrás da orelha. Agora, eu gosto muito desse movimento aqui, ó. Nós vamos trazer porque a gente tem o Matheus Ferreira e tem o Jorge principalmente, que o São Paulo acabou de contratar, acabamos de repercutir no assunto anterior, e ele já subiu pro time de cima também. Então, gosto desse tipo de divisão. Pô, vale a pena trazer o Alan? Pô, a gente tem o Jorge na base, o Matheus Ferreira, vale a pena? Eu gostei muito dessa informação. Aliás, pelo que eu vi aqui, quase toda a torcida gostou. Eu vendo aqui nas redes sociais os comentários. Então achei que foi um bom movimento e uma decisão acertada. Ele é um segundo volante, não é exatamente um primeiro, apesar que joga também de primeiro, mas ele é mais um segundo volante. E a gente não precisa de segundo volante, né? Os 3 titulares do São Paulo são segundos volantes. Aí tem o próprio Jorge, tem o Alisson que tá aí ainda, né? Então não tem necessidade, cara. Por exemplo, o São Paulo precisava de um camisa 5. Né, aquele pitbull, camisa 5, marcador, um jogador que a gente precisa mais. E um meia também. Né? Então, se for para trazer alguém, cara, priorize posições que são necessárias para esse atual elenco. Que é um camisa 5, só tem o Pablo Maia que tá mal. E meia não tem nenhum, 0 meia. Marcos Antônio tá fazendo essa função aí. Então, é uma posição também que não tem tanta necessidade de buscar um jogador aí, né? Mas tá aí a informação que trouxe o Alexandre Vieira. São Paulo não vai mais contratar o Alan, tá? Martelo batido aí no mercado. Achei que foi uma boa notícia aí, sem dúvida alguma, tá bom, rapaziada? Bom, vamos seguindo aqui agora. E o nosso cria Moreira, que tá emprestado aí para o Porto, ele tá aí com a lesão, machucado. E nesse final de semana, ele veio aí fazer o tratamento dele no CT da Barra Funda, rapaz. Tá aí, ó, a informação que trouxe aí o Gabriel Sá. Lateral emprestado do São Paulo se machuca e faz tratamento no CT. O lateral direito Moreira, que pertence ao São Paulo, está atualmente emprestado para o Porto de Portugal, marcou presença no CT da Barra Funda nesse final de semana. O jogador retornou às instalações do clube paulista com um objetivo específico de tratar uma lesão, recorrendo a uma estrutura do Refis e aos profissionais que ele já conhece e também tem um histórico de lesão, né? O pessoal do São Paulo já conhece ele, né? Conhece o histórico de lesão dele e ele está aí fazendo tratamento no CT do São Paulo. O Alexandre Vieira traz aqui que foi ele que pediu, né, a liberação do Porto aí para se tratar no São Paulo, fazer tratamento no São Paulo, e o Porto liberou aí sem problemas. Eu vi até uma foto ontem de alguns torcedores do São Paulo tirando foto com o Moreira. Não sei se essa foto é do jogo de ontem, né? Ou se era de quando ele estava no São Paulo, né? Mas enfim, ele está aí no CT do São Paulo, recuperando aí de lesão, fazendo tratamento, né? Enfim, aí o Gabriel botou aqui, né? Botou aqui, né, que ele veio no São Paulo, né? Porque São Paulo já conhece, né? E ele conhece já o Refis do São Paulo e os profissionais já conhecem ele. Não sei se conhece, né? Porque muita gente lá do São Paulo, muita gente mesmo saiu. A gente comentou muito sobre isso no começo do ano, no fim do ano passado, muita gente saiu, né, rapaziada? De vários departamentos do São Paulo. Fisiologia, departamento médico, preparação física, muita gente saiu mesmo. Então, ele voltou aí, mas vai ter. No caso, ele já viu muita gente diferente que não estava lá quando o Moreira saiu, né? Apesar de estar fisicamente no Brasil, o vínculo do empréstimo de Moreira com o clube português permanece ativo. Recentemente, o Porto chegou a um acordo para estender a cessão do lateral
até o fim da temporada europeia, que vai até o mês de junho, que é quando acaba o contrato de empréstimo aí. Com ele já estava emprestado para o Porto por uma temporada, o empréstimo lá acabou, e depois o São Paulo foi lá e estendeu o novo empréstimo, que agora vai até o junho, né? Então, Gabriel, o Moreira vai voltar agora? Não, porque ele tem contrato com o Porto. São Paulo tem o Mike, o Cédric e agora o Lucas Ramon, que vai chegar amanhã, segunda-feira. Então, é claro que o Moreira não volta agora, só vai voltar em junho, caso o Porto, né, não compre ele de forma definitiva. Se o Porto quiser comprar, ele não volta nunca mais, né? Não nunca mais, né? Mas não volta por agora, porque o Porto aí pode comprar ele. Isso aqui foi uma das notícias que mais me revoltou, porque esse último empréstimo aí, que foi até junho de 26, que acaba na metade do ano, foi aquele empréstimo lá que o São Paulo simplesmente diminuiu o valor da opção de compra do Moreira, que é um negócio inacreditável, né? Que tava lá uma opção de compra de 2 milhões de euros, né? Empréstimo e opção de 2 milhões de euros, o que já é uma aberração, 2 milhões de euros. Mesmo com as questões físicas que ele tem, 2 milhões de euros não dá, cara, pelo amor de Deus. Nem o Alan do Flamengo, que tem 30 anos, não joga, é 2 milhões de euros. É 4,5 que estava no contrato de empréstimo do São Paulo, pra vocês terem ideia. Aí, era 2 milhões de euros, aí o novo empréstimo, o São Paulo diminuiu o valor de opção de compra a 1,5 milhão de euros. Tipo assim, um negócio simplesmente inacreditável, cara. Vou repetir, até o Alan, que tem 30 anos já, lesão, tudo isso. O São Paulo traz ele por empréstimo com opção de compra de 4 milhões e poucos de euros. Nem o Alan é 2 milhões de euros, né? E isso foi diminuído, né? Porque agora, nesse último contrato, é 1,5 milhão de euros a opção de compra do Moreira. É aquela gestão maldita, né? A pior da história do Casares aí, que é um negócio inacreditável. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo juntão e saudações tricolores.